tudo bem? Vamos conversar então um pouquinho sobre home office, né? Foi o assunto que vocês escolheram na enquete que eu publiquei nos meus stories. É o seguinte, eu já tenho, né, uma certa experiência em home office. Oficialmente e de forma ininterrupta, eu trabalho em home office desde 2017. Eu trabalho com produção de conteúdo digital, né, como a maioria de vocês aqui já sabe, e também sou professora universitária, dou aula em 2 universidades aqui em Ribeirão Preto. Então, todo o trabalho que eu tenho que fazer, tanto preparação de aulas e produção de conteúdo, eu faço aqui de casa, né? Desde 2017. E eu saio apenas para ir para a universidade nas aulas presenciais. E agora, neste momento de pandemia, a gente está tendo também que produzir as aulas e dar aulas ao vivo para os alunos. Cada universidade tem a sua metodologia, né? Em uma, as aulas estão sendo ao vivo por meio de um aplicativo. Em outra, as aulas estão sendo de uma forma mais flexível. A gente está trabalhando com fórum, com postagem de materiais no portal, em aplicativos, enfim, né? A gente está tendo que se virar e está sendo uma experiência fantástica, né? Apesar de todo esse medo, toda essa situação que a gente está vivendo. O home office para mim sempre foi uma oportunidade fantástica de trabalho. E antes de 2017, eu sempre meio que revezei, assim, eu sempre trabalhei um pouco em uma empresa, trabalhei em uma outra metade do tempo como freelancer, também desenvolvendo trabalho de casa. Então, essa situação que muitas pessoas estão vivendo agora, que eu tenho percebido uma novidade, uma estranheza, né, e uma falta de costume no lidar com isso, pra mim já é mais tranquilo. Por isso que eu falei, de repente eu posso ajudar vocês com esse tema também. Então vamos lá. O que eu acho que eu posso contribuir para vocês? O estranhamento que a gente tem inicialmente no home office é assim, todo dia a gente acorda cedo, sei lá, toma café e vai pra rua, a gente vai se dirigir a uma empresa. Quando quebra essa rotina que a gente tem diária, a gente fica meio sem saber, porque o estar em casa pra gente é o nosso momento de lazer e o nosso momento de descanso. Quando a nossa casa se torna também o nosso escritório, é bem difícil no começo, assim, a gente lidar. Hoje eu já tiro de letra porque já tem muito tempo que eu tô nessa, né? Mas no começo, a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, o que eu faço primeiro? Pra onde que eu vou? Eu acordo, e aí? Eu resolvo primeiro o mais importante? Eu ficava nessa dúvida do que fazer primeiro, né? E o lance de você estar sozinho na sua casa e não estar numa equipe, quando você trabalha numa equipe, você tem assim colegas do lado para trocar uma ideia, né, para de repente tirar uma dúvida, tem aquela pausa pro café que de repente você vai ali trocar uma ideia mesmo, tem aquelas reuniões presenciais que são feitas com a equipe. Eu, como sempre trabalhei no setor de comunicação e de marketing, a gente sempre precisava muito fazer essas reuniões, né, de briefing, de trocar ideias, experiências. Isso você não tem no home office. Aliás, você pode fazer, é claro, mas você faz de forma remota usando esses aplicativos de videoconferência, mensagem de texto, e-mail, o que a gente sempre costuma usar e que agora tá todo mundo usando, né, porque é uma necessidade para quem não trabalha com isso. Então você não tem isso, né? Então a primeira coisa que você vê é, nossa, agora eu estou sozinho, estou por conta. No começo dá um medo, mas ao mesmo tempo aumenta a sua responsabilidade. Então o que eu posso te dizer a respeito disso? Aproveite este momento que você está teoricamente sozinho ou por conta, porque você sempre pode falar com alguém, né, por meio dos aplicativos, mas tente fazer essa sua rotina sozinho. E por incrível que pareça, você vai perceber que quando você está em casa, em home office, você é extremamente mais produtivo, por incrível que pareça. Porque quando você está em equipe, tem algumas distrações, por mais que você esteja ali falando basicamente de trabalho, sempre tem uma distração ou outra. Quando você está em casa, e principalmente se você trabalha por produção, como é o meu caso, eu ganho sim na produção de conteúdo digital pelo que eu produzo, não pelo tempo que eu estou sentada, um exemplo, você foca muito mais naquilo, sabe? Então você tem que pensar primeiro que você está só ali naquele momento, então, portanto, aproveite o máximo desse tempo. Claro que quando a gente está na empresa a gente tem um pouco mais de distração, mas tem um chefe ali que tá meio que controlando o que a gente está fazendo. Em casa você é o seu próprio chefe, então você é senhor do seu tempo e você é senhor da sua produtividade. Então você tem que prezar muito por isso. E para isso você tem que evitar o máximo de distrações enquanto você estiver produzindo. E quando eu falo de distrações,
Eu estou falando realmente de redes sociais, estou falando de repente, conversar com um amigo no momento que você está trabalhando, de repente, conversar com a família. Por exemplo, se você mora com os pais ainda, né? Às vezes os pais, ou se você mora com a mulher, com o marido, tem filhos, tudo isso vira uma gama de distrações, né? Porque as pessoas veem que você está em casa e elas não conseguem assimilar ainda que você está ali, mas que você está trabalhando, que você está olhando para uma tela de repente e você está numa conferência, mas você está discutindo coisas de trabalho, né? Nesse primeiro momento eu ainda morava com a minha mãe, a primeira vez que eu fui freelance, e às vezes eu tava ali, né, trabalhando um pouquinho, minha mãe vinha, oi, ela vinha conversar, depois ela falava assim, ai filha, desculpa, eu esqueço que você tá trabalhando, né, porque eu tava ali na sala, que era o lugar que eu tinha para colocar meu notebook, né, então assim, até as pessoas se acostumarem com isso, leva um tempo. Então eu acho que é interessante você primeiro ver que está sozinho, que é o senhor do seu tempo, aproveitar para ser mais produtivo. Segundo, desligar toda e qualquer distração enquanto você estiver produzindo aquele momento produtivo. Claro que você pode ligar depois, né? Você vai lá, produz, vamos supor que você seja também um produtor de conteúdo. Então você vai lá, desliga as distrações, produz o seu conteúdo, você vai ver que você vai produzir muito mais rápido, né? E depois tira uns 5 minutinhos ali para conferir as notícias do dia, responder uma mensagem da sua mãe, do seu marido, do seu namorado, enfim. Aí depois você volta, né, pro seu trabalho. Então essa é outra dica fundamental. Avisa todo mundo na sua casa que você está trabalhando e procure reservar um lugar para isso. Se você não tem um quartinho que dá para você fazer de escritório, de repente pode ser no seu próprio quarto. Se tem um espaço na cozinha que fica um pouco mais afastado, fica para lá. Tente criar um ambiente de trabalho para você, né? E não fuja da rotina. Procure fazer uma rotina, porque hoje, por mais que eu esteja em casa, eu tenho uma rotina de trabalho, né? Então eu acordo, vou, preparo meu café, faço a higienização dos meus gatinhos que eu tenho em casa, por exemplo, faço atividade física, agora como eu não tenho como fazer fora, faço atividade, né, dentro de casa. A partir daí eu estou preparada para começar as minhas produções. E eu tenho um planner em que eu faço toda a organização do meu dia. Então, se por acaso agora tem bastante videoconferência para fazer por conta dessa situação, mas eu vejo as reuniões que eu tenho, videoconferência, que e-mail que eu tenho que mandar, que tipo de conteúdo que eu tenho que produzir. Então, eu faço anteriormente, no início da semana eu já procuro fazer uma escala, né, um esquema de tudo que eu vou ter que produzir naquela semana. É por cima, porque vão entrando trabalhos durante a semana também. Então, na semana, eu acho que é interessante você pegar e colocar as principais tarefas que você tem logo no início da semana para você saber e dividi-las ao longo da semana para não ficar pesado. Faça sempre o que é mais importante primeiro. Mais importante nem sempre é urgente. O que é mais importante? Aquela tarefa que você tem que fazer e que vai depender de alguma resolução do seu dia. Quando alguma coisa é muito urgente, quando alguém está te pedindo alguma coisa muito urgente, principalmente se é um cliente que está te pedindo alguma coisa, preste muita atenção, porque se é urgente, significa que ele não se planejou lá atrás para que você tivesse o tempo e o hábito para produzir. Então hoje, por exemplo, eu não pego mais nada que seja urgente, porque eu faço tudo planejado, né? Isso leva um tempo para que você faça uma agenda dessa forma, tá? Então, mas agora é o momento de começar. Como a gente tá passando por isso e tá todo mundo começando aí no home office, se você é novo, agora tá começando a ficar em casa, planeje pelo menos semanalmente, tá? Essa é a minha dica de ouro. Porque eu abro o meu planner da semana, eu sei tudo que eu tenho que entregar de mais importante e eu vou optando. E eu sempre coloco a primeira tarefa, a mais importante, a que vai me tomar mais tempo logo no início da manhã. Porque a partir do momento que eu resolvi essa tarefa, as outras eu consigo resolver mais calmamente. Eu acho que é uma dica bem bacana para você fazer. Em questão de vestuário, tá? Muita gente fala assim, olha, você tem que vestir uma roupa de trabalho. Eu, como já tô mais habituada, isso pra mim não faz tanta diferença. É claro que agora que eu estou fazendo mais videoconferências e dando aulas, é lógico que eu me arrumo como se eu tivesse indo pra faculdade, né? Mas se eu tô desenvolvendo um conteúdo e se de repente eu não vou ter nenhuma videoconferência com ninguém, eu fico mais tranquila, fico mais à vontade como eu costumo ficar, tá? Mas fica a critério de vocês. Como vocês têm que fazer reunião de repente com a chefia, é interessante que vocês estejam pelo menos com uma vestimenta adequada, né, para aparecer pro pessoal daquela reunião de forma adequada mesmo, para não ter nenhum problema, né?
Eu recomendo também que vocês prestem atenção no tipo de compromisso que vai chegar para vocês a partir desse momento e o que você consegue resolver de bate-pronto, que é aquela questão do compromisso importante, para depois você se organizar para outras coisas. Porque a produtividade quando a gente está no home office é muito diferente quando a gente está no escritório lotado de pessoas. Quando a gente está sozinho, a gente consegue focar mais. Então, se você prestar atenção nessa organização que você está fazendo, você vai focar nas tarefas, tá? O que eu gosto de fazer? Eu foco em uma tarefa por pelo menos 40 minutos a 1 hora. Eu consigo ter esse foco. Se você consegue menos, não tem problema. Depois disso, eu tiro uns 5, 10 minutinhos para descansar. Aí eu vou brincar com meus gatos, aí eu vou ver alguma coisa divertida na internet, eu vou de repente fazer uma compra, enfim. E eu acho que é importante você ter esses momentos de foco, porque quanto mais momentos de foco você tiver, significa que mais rápido você vai entregar o trabalho que você tem que fazer. E além disso, é que agora a gente está num momento em que a gente não consegue circular muito. Mas o que eu aproveito para fazer quando eu tô numa situação normal, que não é uma situação de pandemia? Eu procuro dividir o meu dia em que eu intercalo o momento produtivo com o momento de coisas diárias que eu tenho para fazer. Então eu não fico centrada, focada só no trabalho, porque se eu ficar muito tempo ali, por mais de 2 horas para produzir um conteúdo, chega um momento que o cérebro falha e ele não consegue mais produzir. Então eu sempre faço pausas a cada 1 hora e tenho a minha pausa na hora do almoço que eu tiro, por exemplo, para ir no mercado comprar algo que precisou, né, de repente para ir até a casa da minha mãe, quando, né, pode fazer academia, saio fora para fazer academia e deixo para resolver outras coisas. Preciso ir no médico, preciso resolver algum problema na rua, eu faço isso picado no meio do dia e eu me programo antecipadamente. Né? Isso significa que eu tenho mais produtividade quando eu estou produzindo. E eu também, outra coisa importante, eu tenho os momentos de estudo. Então, aí é algo que você vai ter que ver em que momento do dia você é mais produtivo para trabalhar, para escrever, para produzir, se for o caso, ou para fazer contas, né? Se o seu caso for contabilidade, por exemplo. E qual que é o momento que você está mais tranquilo para estudar. Porque o estudo é extremamente importante, principalmente na minha profissão, né? E acredito que muitos de vocês, as pessoas que me seguem aqui, muita gente da área, né, de comunicação, que precisa estar sempre se atentando, né? Em qualquer profissão hoje em dia. Então, o que eu procuro fazer? Eu deixo a parte da manhã para eu trabalhar com produção que me exige mais criatividade. Então, de manhã a minha mente está mais fresca e está mais ágil. E, por exemplo, na parte da tarde, eu deixo para fazer uma preparação de aula, que geralmente é algo que já está preparado, eu só vou pesquisar, implementar, fazer alguma gravação, né? Eu produzo os meus conteúdos aqui para vocês, geralmente na parte da manhã, deixo só uma pequena parte para produzir na parte da tarde. Os vídeos para mim é mais fácil fazer à tarde e à noite, né? Por questão de barulho, de movimento e de luz, essas questões, né, de produção. E a parte da tarde também fica para a parte de estudos, né? Porque eu faço muitas leituras, estou estudando um novo idioma, então a tarde para mim funciona melhor. E geralmente quando tem aula à noite eu vou para a faculdade dar aula, é o momento que eu fico mais ativa. E é isso que eu costumo fazer. E de tudo isso que eu já te falei, que eu falei pra vocês, né? Já vou encerrar porque o vídeo tá ficando muito extenso. É assim, procure se conhecer, né? A gente tá nesse momento de quarentena que também significa autoconhecimento pra todo mundo. E veja em que momento você é mais produtivo, em que momento você consegue resolver questões, em que momento a sua mente está mais em segundo plano e você é um momento melhor para descansar e para resolver problemas na rua, e crie a sua rotina. O importante é criar a sua rotina, ser produtivo, né? E o home office, ele vai funcionar. Eu tenho certeza que vai funcionar. Muitas pessoas não gostam mesmo de sair, de estar com outras pessoas, mas vocês vão ver que esse momento, como ele é produtivo e como ele é interessante para a gente descobrir novas formas de trabalhar. Todas essas formas que eu descobri para mim foi porque eu tive a oportunidade de fazer home office muito cedo. E hoje eu estou plenamente habituada, acostumada, tenho minha agenda, tenho meus hábitos, não atraso o trabalho, cumpro toda a minha rotina diária, tá? Um planner ajuda muito, que vai ser a última dica. Tenha um planner e faça o seu planejamento semanal, que eu tenho certeza que você vai conseguir cumprir tudo, tá bom? Se você tem mais alguma dúvida, quer trocar mais alguma ideia, deixa um comentário aqui e a gente vai conversando mais a respeito, tá ok? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Até mais!